a defesa dos consumidores brasileiros que não usam cartões de crédito, permitindo a fixação de preço diferenciado na venda de bens ou na prestação de serviços pagos com cartão de crédito em relação ao pagamento final. Protocolei também requerimento de informações na qual solicito à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e ao Banco Central informações disponíveis sobre esse mercado e quanto ao estágio dos estudos para a sua regulação. Só solicitei ainda informações à Secretaria de Direito Econômico sobre as eventuais investigações de práticas abusivas levadas adiante pelos agentes de mercado. Neste momento, Ademir Santana. Neste momento, só um minuto, senador Monsanto, peço à mesa a agilização desses pedidos para que o debate se torne mais público. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Monsanto. Senador, estavam atentamente ouvindo o senador Ademir Santana e fazendo uma reflexão, a preocupação de Vossa Excelência, empresário e hoje um líder extraordinário do povo dessa capital. E eu acho que incorporou em Vossa Excelência, para divertir o povo brasileiro, a inspiração daquele maior estadista da democracia. Exemplo, Abraham Lincoln disse: não baseie sua prosperidade com dinheiro emprestado. Isso marcou na mentalidade norte-americana, que é o povo mais rico. E eu queria dizer que está certo que a princesa Isabel, com esse Senado, a lei feita por Rui Barbosa e sancionada por ela, garantir libertar os escravos pretos. Mas hoje os escravos maiores são os que sofrem dívidas. E é uma lástima, pensando em inverto o governo brasileiro. Olha que tem esses empréstimos aos nossos pobres, idosos, aposentados, que todos estão endividados. E os ganhos que eles recebiam, porque eles são honrados, honestos, e hoje se desequilibraram. Não dá mais para pagar os medicamentos. Todos estão sofrendo. Então é há bom tempo a voz de Vossa Excelência, um homem de larga experiência, traz a esse país aquele pensamento que enriqueceu a sociedade norte-americana. Não baseie com a prosperidade com dinheiro emprestado. E esse é o grande, vamos dizer, a dívida é que aprisiona e escraviza o povo brasileiro. Muito obrigado, senador Monsanto, pela parte de Vossa Excelência. Acho que, como parlamentares, representantes do povo brasileiro, não podemos concordar com uma regra que drena recursos daqueles que menos têm, em direção aos que estão em melhores condições. Eu queria pedir desculpa ao senador Heráclito, ele havia pedido uma parte. Senador Heráclito, não sei se Vossa Excelência ainda... Por favor. Eu quero louvar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que Vossa Excelência exerce na tribuna desse Senado, com muito brilho, toda a liderança logista que ao longo dos anos lhe credenciou na capital federal. Esse seu pronunciamento é um pronunciamento abalizado de quem conhece a fundo a extorsão que a população se submete ao poderio de organizações como essas. E Vossa Excelência alerta. Na realidade, essas taxas são escorchantes, aliadas aos juros que se paga nesses cartões. É preciso que o governo brasileiro
na defesa do consumidor, tome providências urgentes. E acho que Vossa Excelência poderá dar uma contribuição grandiosa subsidiando esta casa sobre essa matéria. Louvo Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Acto, pela parte de Vossa Excelência, que enriquece o nosso pronunciamento. O já citado editorial do prestigioso jornal Valor Econômico, creio eu, vai ao encontro das nossas preocupações. Nesse editorial, comentando os diversos projetos em tramitação no Congresso Nacional sobre o assunto, o jornal reconhece a necessidade de contenção das chamadas imperfeições de mercado, sem embargo, de chamar a atenção para o risco de intervenções assodadas no mercado que podem prejudicar o setor. Essa também, senhoras senadores, senadoras e senhores senadores, é a nossa intenção. Entendemos que o país já teve a sua dose de medidas heterodoxas, tablitas e outros mecanismos atabalhoados de intervenção que, a pretexto de regular, acabavam criando condições artificiais e insustentáveis no mercado. Não é esse definitivamente o meu propósito. Não queremos engessar este segmento ou outro qualquer do setor econômico. A meu juízo, precisamos de mecanismos de mercado para a solução das mazelas do setor. Medidas que deem transparência e que permitam, por exemplo, ao consumidor rejeitar os preços que considerar abusivos. Em todos os ramos do comércio, a mais comezinha regra de conduta, trazida pelo bem-sucedido Código de Defesa do Consumidor, impõe a transparência e a completude das informações que devem ser claras e ostensivas. Preços devem ser expostos, bem como também as taxas de juros cobrados. A indústria de cartões de crédito não deve fugir a essa regra. O consumidor tem o direito de saber quanto está pagando pelo uso do serviço, qual o incremento do preço advindo do uso do crédito parcelado. O consumidor deve ter a oportunidade de rejeitar o preço mais elevado. O mercado precisa funcionar, mas para isso o consumidor precisa estar informado. Além disso, outras medidas também merecem ser examinadas, como o compartilhamento das estruturas de transação. É do nosso conhecimento que o Departamento de Operações Bancárias do Banco Central se dedica a avaliar esse segmento. Certamente o faz com muita competência. Mas nada substitui o debate público, na Casa Legislativa, que dá a transparência e permite a participação dos diversos setores da sociedade. Discussão sim, regulamentação sim, mas não a portas fechadas em gabinetes. Como já disse da primeira vez que ocupei essa tribuna para falar sobre cartões de crédito, só com o debate público, com a participação de todos, governo, empresários, bancos, consumidores e as bandeiras, poderemos ter uma regulamentação madura que permita que mantenhamos as conquistas valiosas desse meio de pagamento, freando, no entanto, o exercício abusivo do poder econômico e as práticas incompetitivas. Não é possível que esse assunto, em países que têm taxas extremamente inferiores às nossas, sejam discutidas em seus parlamentos e esse assunto não possa ser discutido com toda clareza no parlamento brasileiro. Esse é um assunto que preocupa o Senado americano, esse é um assunto que está em discussão no parlamento europeu. Portanto, senhor presidente, temos que agilizar esse pedido de informações, tanto ao Ministério da Fazenda como ao Banco Central, para que possamos discutir essa matéria com clareza, com todas as partes envolvidas, para que a gente tire de vez dúvidas sobre a interpretação da legislação que rege essas questões. Não é possível nós convivermos com taxas 3 vezes superiores a taxas cobradas na Austrália, por exemplo. Não é possível vivermos com taxas superiores às taxas americanas a mais de 70%. Esse assunto
assunto tem que ser discutido amplamente por todos nós, com toda a força do nosso parlamento e das classes envolvidas. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu tenho a honra de conceder a palavra ao